Obrigada, Jesus, por mais um domingo que estamos aqui. Obrigada pela sua presença que já se faz neste lugar. Te pedimos, Espírito Santo, que nos dê sabedoria, discernimento e que aquilo que seja falado dê frutos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Então vamos lá. Dízimos e ofertas, assunto polêmico, delicado. Às vezes a gente não gosta de falar muito, mas está na Bíblia, a gente tem que falar também, né? Então, que o Espírito Santo realmente nos guie para falar somente aquilo que vem dele. Então, a gente quer aqui ser bem o quê? Bem fiel à palavra de Deus, né? Como todas as outras aulas também, não vamos dar a nossa opinião, mas sim falar a respeito daquilo que está escrito. E é um assunto delicado, né? Porque muitas vezes ele é distorcido, seja para manipular as pessoas, para conseguir mais dinheiro, né? Com técnicas de merchandising, marketing, ou coaches, ou o que quer que seja. Ou o dízimo é usado como uma forma de barganha, né? Uma troca de favores. Eu dou aqui para Deus me dar lá, que também não é bíblico e nem ético. Às vezes, esse assunto é tratado por interesses pessoais do líder da igreja, né? Tipo Judas, né? Que falou, mas por que não seria melhor ela ter vendido o perfume e a gente dava o dinheiro aos pobres? Será que era para dar para os pobres mesmo que ele queria? Né? Às vezes, esse assunto é tratado como uma forma de coagir a pessoa com um constrangimento, uma violência moral até, né? Ou gerando medo, falando só sobre maldições para aqueles que não dão seus dízimos e suas ofertas. Então, esse tema acaba trazendo algumas discordâncias, até mesmo entre os cristãos, né? E Paulo, em Coríntios, ele toma muito cuidado ao falar sobre dinheiro, mas ele fala também de forma firme, lá em 1 Coríntios 9, 11. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Né? Então, o ofício de Paulo, né? Paulo se doava pela igreja. Ele precisa comer, né? Ele precisa se vestir, ele precisa morar. Então, será que é demais ter uma retribuição material? Faz parte. Né? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o dízimo. Existem muitas pessoas, existe uma corrente muito forte que fala que o dízimo ele está presente só na lei mosaica, né? A lei de Moisés. Então, como a lei cerimonial foi abolida na cruz, eu não preciso mais dizimar. Isso é uma linha que algumas pessoas acreditam. Porém, contudo, entretanto, todavia, não é bem assim. Né? A prática do dízimo, ela está presente por toda a Bíblia. Tanto antes quanto depois da lei de Moisés. Mas vamos lá. Antigo Testamento, Moisés. Números 18, 21 ao 31. Então, aqui é Deus ditando as regras a Moisés, ou seja, a lei. Tá? Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Primeira coisa, o que é dízimo? Dízimo é 10% daquilo que se recebe. Tá? Então, esse é o dízimo, é a 10ª parte. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés, diga o seguinte aos levitas, quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor.
Essa contribuição será a do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Então, tinham as tribos, né, de Israel, e os levitas eram aqueles que eram encarregados por cuidar do templo, pelos trabalhos na tenda do encontro, na igreja, né, que seria a igreja da época. Eles eram os ministros da época. Então, eles não teriam terras como as outras tribos de Israel teriam. Qual ia ser a renda deles? Esses 10%, esse dízimo, que as demais tribos iriam trazer. Então, aqui entrou o dízimo da lei mosaica, ok? Então, veio lá, quando Deus deu toda a lei, que eles teriam que dar esse dízimo para os levitas, para eles poderem viver, ok? Nos livros históricos, nós também temos os dízimos. Neemias 13 conta que Neemias ele ficou muito bravo, porque os responsáveis de repassar os dízimos, eles não estavam fazendo o trabalho deles. Então, os obreiros, eles acabavam por passar necessidades, porque as arrecadações para eles não chegavam. Ok? Nos livros poéticos, nós também temos o dízimo. Em Provérbios 3, 9 e 10, temos um conselho de quem? De Salomão, que foi quem escreveu Provérbios. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, aqui Salomão nos aconselhando a honrar a Deus com os nossos recursos e com a nossa primícia, com os primeiros frutos, né? Com aquilo que a gente tem de melhor. Então, o dízimo e oferta também não é o que sobrou, vai. Né? Tem até uma passagem de Davi, que ele quer fazer um sacrifício para Deus, e ele vai, encontra um campo onde ele quer fazer, e o dono daquele campo, ele quer comprar o campo, mas o dono não quer vender para ele. Aí fala, não, eu preciso comprar, porque se eu quero ofertar, se eu quero sacrificar algo a Deus, isso precisa me custar. Né? Então, o dízimo ou a oferta, ela não é uma barganha com o Senhor. Eu vou fazer isso para então os meus celeiros transbordarem, né? Para os celeiros ficarem cheios e os barris transbordarem de vinho. Mas o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. E Ele promete honrar a gente com essas bênçãos. Porque primeiro nós o honramos. Nós honramos a Deus e Ele também nos honra. Ele reconhece e nos abençoa também com abundância de bens materiais. Nós podemos ver muitos testemunhos por toda a história da igreja, e acredito que muitos de nós também, de pessoas que fomos abençoadas grandemente pelo Senhor. Então, nós vimos lá os dízimos nos livros históricos, nos livros poéticos, tem também nos livros proféticos. Em Malaquias 3:8, ele também fala sobre os dízimos e as ofertas. Esse é um verso, às vezes, até que é usado para gerar um certo terror, né? Mas que não é assim também. Malaquias 3:8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Até o 12. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos.
Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Então, alguns israelitas, eles tinham feito um voto com Deus, né? Um compromisso formal de devolver o dízimo ao templo. E eles não estavam fazendo isso. Então, a partir do momento que a gente faz um voto consciente e voluntário, então sim, aquilo se torna uma obrigação. Se eu fiz um voto com Deus e eu não cumpro esse voto, eu estou pecando. Esses devoradores, né, que a Rebeca leu agora, em Malaquias, é exatamente isso, né? São situações que acontecem na nossa vida que a gente nem imagina de onde está vindo. Né? O meu salário não chega até o final do mês, mas como assim? Eu não sei para onde vai, como assim? Então são esses devoradores, né? Que a Bíblia fala também dos gafanhotos, que vem um gafanhoto quando vai numa lavoura, ele destrói tudo. Então, o que pode acontecer? Eu gastei muito em farmácia, eu gastei muito outras pessoas no bar, eu gastei muito na farra, de repente eu vejo que sumiu. Então por quê? Né? Porque a pessoa ela não está seguindo aquele voto que ela fez, né? O que a Rebeca comentou aí. Então esses são os devoradores. Some e a gente não consegue nem entender como sumiu. Mas é bíblico. Eclesiastes 5, 4. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Então, a partir do momento que a gente faz um voto com Deus, seja ele qual for, aqui no caso estamos falando a respeito de dízimos e ofertas, a partir do momento que eu faço o voto e eu não cumpro, é uma brecha que a gente está abrindo na nossa vida. Antes não tivesse feito o voto, né? Mas se a gente fez, nós precisamos cumprir. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. No Novo Testamento, nós também vemos falar a respeito dos dízimos e ofertas. Lá em Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então, aqui, eles estavam sim dando, né, os dízimos, mas não estavam fazendo o quê? A justiça, a misericórdia e fidelidade. Nós precisamos cumprir com as duas partes, né? Então, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Nós vamos praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade sem omitir a entrega dos dízimos. Em Hebreus, também no Novo Testamento, né, lá nas epístolas, nas cartas, Hebreus 7. Aí ele vai contar uma história que, na realidade, ela aconteceu muito antes. Né? Antes, até de Moisés. Então, para aqueles que falam que o dízimo é por causa da lei mosaica, vale uma atençãozinha especial aqui em Hebreus 7. Aqui ele conta a história de Abraão, tá? Que está também lá no capítulo 14 de Gênesis. Depois, se alguém quiser ver. Eu até vou ler. Hebreus 7, a partir do 1. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz.
sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias, feito semelhante ao Filho de Deus. Então, uma pausa aqui. Abraão estava em guerra e ele estava voltando e ele encontrou um tal de Melquisedeque. Tá? Quem que é? O que significa Melquisedeque? Melquisedeque é rei da justiça. E ele era rei de Salém, ou seja, rei da paz. Ele não tinha pai, mãe, princípio nem fim. Quem que ele parece? Jesus. Então, Melquisedeque é uma tipologia de Jesus. Ele está ali representando Jesus. E Abraão deu o seu dízimo a ele. Abraão vem antes de Moisés. 4. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi. Recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Então, na lei, eles tinham que dar o dízimo para os levitas, né? Mas Melquisedeque, ele não era da ordem dos levitas. Ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque. E como sendo superior a Abraão. 8. No caso dos levitas, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele de quem se dá testemunho que vive, Jesus. Pode-se dizer que Levi, que recebia o dízimo, os pagou por meio de Abraão, já que Levi estava presente em seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdote levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Então, lembrando, nas outras aulas que a gente viu, que a lei, ela não consegue nos trazer salvação, né? A lei, ela só vai apontar os nossos pecados. Então, para isso, Jesus veio, né? A ordem dos sacerdotes de Arão, os levitas, acabou e começou o sacerdócio de Jesus, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, que representa Jesus. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia participado no serviço do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não pela lei relativa à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Por isso, sobre ele é testemunhado: você é sacerdote para sempre, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Jesus. Então, a lei mosaica, ela se encerrou, né? Quando teve essa alteração de sacerdote, quando mudava o sacerdócio, mudava a lei. Então, como saímos do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, nós tivemos essa alternância na lei. Porém, o dízimo, ele não foi criado só na lei de Moisés. Ele já estava lá bem antes com Abraão, que entregou o seu dízimo para Melquisedeque. O dízimo nós entregamos na nossa casa.
A igreja a qual nós pertencemos. Eu achava assim que eu não tinha que dizimar, né? Eu achava que se eu fosse generoso, estava tudo bem. Então eu ofertava em vidas, eu ajudava pessoas, eu fazia isso, aquilo. Mas eu não estou cumprindo o que o Senhor me mandou fazer, né? O dízimo é muito claro. Eu preciso levar a casa de Deus, onde eu congrego, onde eu estou, né? Por isso que a Rebeca começou falando que é um assunto bem delicado, bem sensível, mas é bíblico, né? Então, oferta não é dízimo. Mesmo oferta aqui na igreja não é dízimo. O dízimo é dízimo. Você tem aquela intenção de entregar, devolver a Deus aquela 10ª parte da sua renda. Quando Mariette e eu começamos a dizimar, nossa vida mudou. Nós estávamos numa situação muito difícil financeiramente, faltava tudo. E quando a gente então entendeu sobre o dízimo, não como troca, mas como gratidão, como fidelidade a Deus, ser fiel a Deus, aos mandamentos, né, que nós ouvimos. Quando nós decidimos fazer isso, nós começamos com muito pouco. Mas antes de pagar as contas, o que eu recebia, eu separava o dízimo e levava até a igreja que eu frequentava. Foi tão rápido a resposta de Deus na nossa vida. Isso foi em 1993. 1993. Até hoje, nunca mais faltou nada na nossa vida. E vocês sabem, hoje, nós deixamos todos os nossos negócios, né, para cuidar somente das coisas de Deus, da obra de Deus, da igreja de Deus. E nada nos falta. Oferto, dou meu dízimo, nada me falta. Mas é uma questão da gente ser fiel e ter fé, né? Hoje eu não estou precisando dizimar. Não, preciso sim. Eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que ser fiel. Pode chegar um momento em que eu vou me arrepender disso, né? Você pode ter um emprego mais simples, você pode ter o salário menor, nada falta na sua casa, né? Você é fiel, o Senhor vai ser fiel a você. Amém? Então esse é um testemunho verdadeiro, real. Desde então eu não deixei mais de dizimar. E às vezes a gente tem medo de dar o dízimo, né? Mas a gente precisa lembrar que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Eu não preciso ter medo. Porque se Ele me deu, Ele pode me dar muito mais, né? E suprir tudo aquilo que a gente precisa. Então, como nós vimos aqui, os dízimos, eles já vêm antes da lei mosaica. E o dízimo, como a gente falou, ele é entregue na igreja na qual nós frequentamos. Ok? O dízimo é uma atitude de fidelidade a Deus e confiança em sua providência. Ou seja, confiamos no Senhor e não nos nossos carros e cavalos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, né, ou na força da sua própria mão. Mas nós precisamos confiar nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O dinheiro, nós não servimos ao dinheiro, né? Mas ele vai nos servir e servir o corpo de Cristo. Aquilo que entra aqui na igreja serve para pagar aluguel, né? As taxas de prefeitura, corpo de bombeiro, água, luz, telefone, internet, som, né? Itens de higiene. Vocês não vão no banheiro e tem papel higiênico lá? Que bom, né? Não precisa trazer papel higiênico de casa. É para isso. E onde que nós vamos dar o nosso dízimo? Em uma igreja onde a gente confie. Que a gente confia
nas pessoas que estão administrando aquele dinheiro. Ah, mas pastor é sem vergonha. Então é porque a pessoa não está frequentando uma igreja onde ela deveria frequentar com um pastor sério. Existem muitos pastores que são sérios. Eles fazem um trabalho honesto, são responsáveis. Então, a gente precisa escolher uma boa igreja para frequentar, para aí sim podermos dar. Porque existem abusos? Existem. Mas então nós vamos filtrar as nossas escolhas de onde congregar. Para aí sim nós devolvermos os nossos dízimos em um lugar que seja abençoado. Gênesis 28, 21 e 21. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E Jacó era neto de Abraão, que também veio antes da lei mosaica. O Senhor, ele apareceu a Jacó em um sonho, se revelando como um Deus amoroso e disposto a abençoar e proteger Jacó. E o que Jacó fez em resposta àquele sonho, àquela revelação que ele teve? Ele fez um voto de devolver o dízimo a Deus, de tudo aquilo que Deus lhe desse. Então, Jacó também, antes da lei mosaica, nós temos mais um exemplo. Amém? Então é isso, devolver. É tudo dele, por ele, para ele. Né? A gente não pode fazer nada. Se eu não tiver saúde, se Deus não me der saúde, nem trabalhar eu vou conseguir para poder receber alguma coisa. Né? Então é tudo pela graça dele. Já a oferta, ela é mais uma questão de generosidade, digamos assim, gratidão também. Ela não tem um valor estipulado, não tem uma regra da oferta. Eu posso ofertar na vida de alguém, eu posso ofertar aqui na igreja, também é bênção, também faz parte. Ao invés de vender a minha roupa usada por R$2, eu vou ofertar aquela roupa em boas condições na vida de alguém. Né? Existem pessoas que ofertam relógios, computador, celular. Então, a oferta, ela é também relacionada a bens materiais e a gente pode ofertar na vida das outras pessoas. É uma semente que nós lançamos também. Eu acredito que aquela pessoa é uma terra fértil, eu vou lançar aquela semente lá. Ou aqui, na igreja. Mas aí a oferta já não tem um valor estipulado. Se você quiser ofertar dízimo 10, se quiser ofertar 80% também, e ficar com os outros 10 só. Amém. Ok? Mas nós precisamos sim ser generosos. Nem dízimo nem oferta são moedas de troca no reino espiritual. Né? É um ato de generosidade. Nós vamos colher? Vamos colher. Né? Porque é um princípio. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas não podemos plantar pensando na recompensa que nós vamos ter. Né? A oferta tem que ser um ato mais altruísta. Pensando em abençoar mesmo, um coração de gratidão. Se o nosso coração não estiver em gratidão, né, se nós não estivermos satisfeitos fazendo aquilo, não faça. Muitas vezes na hora da oferta o pastor fala, se for para vir emburrado, não vem. Nós precisamos fazer com amor. Todas as nossas atitudes, elas têm que ser com amor. Né? Aquele amor que é um amor de atitude mesmo, não só um sentimentozinho. Mas em verdade, né? Em gratidão ao que Deus tem para nós. E isso é oferta. É oferta também. Né? É bom ensinar desde sempre.
as crianças, isso é uma... Mas a gente precisa ensinar também as crianças a não serem mesquinhas. Quando teve a arrecadação para o Rio Grande do Sul, a gente separou alguns brinquedos também. Aí, ao invés de só pegar os brinquedos do Henrique e eles simplesmente desaparecerem para o Henrique, eu chamei, filho, nós vamos doar alguns brinquedos, tá bom? O que você vai querer doar? Aí no começo ele não queria doar nada. Esse aqui, filho, vai para doação ou vai ficar? Não, mãe, esse fica. E esse aqui, vai para doação ou vai ficar? Filho, assim não dá, né? A gente tem que separar coisa para doação também. Aí chegou uma hora que eu falei, filho, pode escolher, escolhe então um dos carros para doar. Aí ele, pode esse. Fiquei, uau. Aí no final ele gostou da brincadeira da doação. Mas é isso, né? As crianças, elas precisam ver também o exemplo para que elas cresçam com um coração generoso. Se nós não fomos ensinados isso, ainda há tempo de mudar. Nosso coração precisa ser generoso. O Mateus falou também na pregação dele, né? Sobre, até que eu falei aqui por cima, sobre vender roupa usada. Às vezes a pessoa não precisa. É um dinheiro que não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Mas não, porque ninguém me dá nada, então eu também não vou dar. É claro que ninguém te dá nada. Você não semeia, como você vai colher? Né? Então, nós precisamos, sim, semear. Isso é a oferta. Okay? Então, a oferta não tem regra, não tem um valor. Pode ser dinheiro, pode ser um bem. Ok?